tudo bem? Odontologia Objetiva de volta aqui com vocês. Um prazer estar aqui conversando com vocês de mais uma vez. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Andinha? Tudo jóia. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, que é o insucesso restaurador. Né? A nossa odontologia é uma das mais avançadas do mundo, né? Nossa técnica é super apurada. Hoje em dia, eu acho que hoje como nunca, né, a gente tem uma oferta enorme de cursos de excelência mesmo, que ensinam técnicas restauradoras, sejam diretas ou indiretas. Esses cursos estão super acessíveis aos dentistas, os dentistas se preocupam em fazer, se preocupam em entregar um trabalho feito dentro da técnica adequada, mas mesmo assim o dentista ainda observa que acontecem insucessos, as resinas ainda quebram e os laminados, os fragmentos cerâmicos ainda soltam. Por que será que isso acontece, né? Como é que a gente deve proceder? Como é que a gente começa a investigar o motivo desse problema, desse insucesso? Como é que a gente encara isso? Se a gente fez tudo com a técnica correta, com o melhor dos materiais, seguiu todos os protocolos, por que isso ainda acontece? Essa é uma questão que tem sido o grande foco de muitas conversas hoje, em nível científico e acadêmico e clínico também. Porque como a gente chama de boom da odontologia estética, né, essa busca não só do dentista técnico, mas o próprio paciente, ele vem buscando um resultado estético. Ele meio que sabe que ele quer um sorriso bonito e ele sabe que é possível, ele só quer que alguém que realmente consiga cumprir. E aí isso gerou uma demanda que tem preocupado muito, porque uma pessoa que às vezes não tem nada, e eu digo nada, entende se tá com os dentes bonitos e tal, ele só não tá, dentes saudáveis, mas às vezes não tão bonitos. Esse cara que não costumava frequentar o dentista por conta de problemas, de repente faz algum trabalho, seja em resina, seja em cerâmica, seja em trabalhos diretos e indiretos, como você falou, aí de repente ele começa a frequentar o dentista porque aquele trabalho começa a ter problema. E isso tem gerado uma demanda negativa também de pacientes que estão, às vezes, tendo uma certa... como é que eu vou dizer assim, insatisfação com a odontologia, ou então uma resistência, até mesmo eles se sentem às vezes enganados pela odontologia como um todo, não necessariamente pela equipe profissional. Mas é uma coisa interessante que quem está ali por trás, o dentista que vai executar um trabalho estético, principalmente quando é puramente estético, a gente tem que ter dois pilares muito, muito claros, assim. Um pilar que é a da adesão, acertar a adesão, acertar a melhor forma de você fazer com que aquele material artificial colhe no dente natural, no remanescente dentário, e fazer com que aquilo ali tenha a melhor resistência possível que os materiais possam oferecer, mesmo não sendo materiais premium, sendo materiais do uso rotineiro, mas existem técnicas adequadas de se corrigir essa questão da adesão, com ataque ácidos adequados, tempos adequados, se tem dentina, se não tem, qual tipo de primer com adesivo, ou então 2 passos, 3 passos, ou seja, o domínio da técnica, eu acredito que existem dezenas de pessoas ensinando isso de forma inclusive online, de forma presencial, cursos para todos os lados, ensinando a aprimorar ou melhorar essa técnica de controle da adesão. Porque a adesão ela é fundamental para o resultado de um sucesso hoje na odontologia moderna. Se você erra na adesão, você pode acertar em todos os outros aspectos, você vai ter problema. Se você usa o cimento errado, se você usa o cimento com a indicação errada. Então você vai usar, por exemplo, um Relax 200 para colar, cimentar uma faceta e ele não foi feito para essa finalidade, ele tem uma pegada mais de coroa, né? E inclusive nem deve ter o primer, porque isso degrada o cimento, ou seja, cada cimento ele requer uns cuidados que o próprio fabricante já orienta, né? A pessoa às vezes não precisa nem estar
dependente de curso, ela mesma, só dela ler ali o manual, instruções básicas do fabricante, ele já tende a acertar a adesão. Só que essa questão, a gente tem um vasto oferta de pessoas ensinando. Agora, o outro pilar que as pessoas costumam errar, e esse pilar é um pilar onde a gente sente mais deficiência, é um pilar do diagnóstico, né? De entender o que está fazendo aquela restauração quebrar realmente. Se você não entende o que faz aquilo quebrar, se você mesmo que fez, se você tem uma certa confiança de que a adesão foi respeitada, você usou o cimento da forma correta, você usou o primer, usou as massas de resina, usou o fotopolimizador adequado, se você tem essa segurança que você fez essas etapas que envolvem a adesão bem, você precisa melhorar o seu diagnóstico também para poder enxergar o que pode estar acontecendo, principalmente no que a gente chama da famosa função, né? Aonde, ou se é que em algum momento esse tipo de paciente ele tem alguma demanda diferente que vai fazer com que os movimentos da mandíbula sejam desfavoráveis, sejam deletéricos, às vezes alguns overjets, algumas situações clínicas que vão levar a uma diminuição da longevidade do caso. É bom entender também, né, Amanda, que às vezes a gente interpreta como sucesso aquilo que quebra na hora, né? Quebra daqui 6 dias, na mesma semana. A gente tem que entender que às vezes alguns procedimentos demoram um pouco mais para falhar. E quando eles falham e o paciente dá a oportunidade de rever isso, né, é importante a gente parar para analisar o que será que aconteceu. E eu acredito muito que a falha esteja principalmente no diagnóstico lá atrás, na forma de como enxergar a odontologia, né, e como a gente gosta de chamar aqui, essa história de que o diagnóstico ela pode ter mil opções, né, subjetivas. A gente entende que quanto mais objetivo for o seu diagnóstico, quanto mais claro, pontual, aconteceu isso por causa disso, quanto mais isso, melhor para o paciente e melhor para o dentista. Pois é, e aí assim, o colega executou um trabalho, digamos, estético, o paciente retornou, né, com insucesso de algum elemento, de alguns elementos. Como proceder, como diagnosticar e como lidar com isso, com o paciente? Olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu hoje pela manhã. Eu tenho uma aluna que é brasileira que mora na Suécia. Ela começou a assistir nossas aulas e começou a implementar tudo que a gente tem falado aqui nos nossos últimos episódios de diagnóstico objetivo e também de análise do planejamento, a montagem articulador, o arco facial e tudo que envolve isso, né? E aí ela tem enfrentado um grande desafio lá, que é o fato dos dentistas lá praticamente não usarem o articulador da forma como a gente usa, abominarem, né, o arco facial como se fosse uma coisa inútil. E aí ela tem mostrado o contrário. E daí que ela tem se destacado de uma forma que está gerando até um desconforto perante os outros colegas. E ela me contou que essa semana ela passou por uma situação muito, muito típica do que a gente está falando. Chegou uma paciente com um implante do 24, do lado esquerdo, com periimplantite. E o 33 inferior fraturado. E aí juntou, porque lá tem um pouco essa junta dos dentistas, é um ritmo bem mais... É um pouco diferente do nosso, né? Aí marca, consulta, chama os outros colegas, aí todo mundo reúne para discutir aquele caso. É um ritmo que um pouco mais burocrático, um pouco. E aí juntaram todos os dentistas discutindo por que estava tendo aquela hiperimplantite naquela paciente, começaram a pedir, querendo fazer análise, os periodontistas querendo fazer análise microbiana daquela região, e com medo de fazer o implante do 33,
justamente porque eles queriam entender que bactéria é aquela que estava causando aquele problema. E aí ela chegou, chamaram ela chegou, olhou e aí ela viu os modelos soltos, né, que as pessoas ainda têm a tendência de, às vezes, até perder o modelo, mas analisa de forma solta na mão. E aí ela falou, olha, eu posso, aí, ou seja, e ficou claro, muito claro que a discussão estava muito subjetiva, né? As pessoas estavam, por quê? Porque eles batiam carbono, a paciente fazia um movimento de lateralidade e não estava tendo nenhum toque fora do comum ali na oclusão habitual. E aí ela montou esse caso, falou, olha, aí foi mais legal, ela falou assim, eu posso montar esse caso? Porque do jeito que isso vocês estão discutindo aí, tudo bem, eu monto o caso, se eu tiver uma ideia melhor eu mostro para vocês. Aí eles, tá bom, se quiser perder seu tempo montando. E ela montou arco facial, Jiquipu, a paciente era tão tensa já por conta dessa interferência, que ela, quando ela colocou o Jiquipu, ela demorou um tempo até a paciente conseguir fazer os movimentos de lateralidade e protusão com mais tranquilidade. Até que uma hora ela conseguiu fazer os movimentos, ela montou, na que ela montou, não tem coincidência. Aí o que aconteceu? Ela conseguiu mostrar que o 24 era um ponto de interferência. Então o 24 batia no 23 e depois a mandíbula deslizava. Então a mandíbula vinha na direção, batia e fazia isso. E provavelmente esse 24, que era um implante, era um dente que teve... Provavelmente não, a paciente conta que é um dente que doeu, teve uma cárie, fez restauração, fez canal, fez uma coroa, fez um pino, quebrou a coroa, virou implante, está perdendo implante. E aí, na cabeça dos dentistas que estavam naquela discussão, que não tem essa percepção objetiva das coisas, eles já estavam pensando que aquela região era propícia, porque não é possível que tudo acontece naquela região. Então existe alguma bactéria que gosta do premolarius, entendeu? Primeiro premolarius direito, entendeu? Então, e aí ela conta que quando ela chegou com o articulador mostrando os toques, aonde toca o primeiro, toca o segundo, os profissionais ficaram, nossa... Faz sentido. Faz sentido. E aí, e mesmo desconfiados, aí foi o que eu falei para ele, olha, contra fatos, dificilmente você vai ter argumentos, ou seja, enquanto você consegue mostrar objetivamente o que está acontecendo, o cara não tem como ele defender a tese de que a paciente tem um problema, uma periimplantite localizada aguda do jovem acima dos 32 anos e 32, entendeu? Não, o cara não tem como ele definir isso. E aí, o que ela propôs? Ela fez um ajuste por exclusão nesses toques em PFM, em RCMs em PFM, e aí ela transcreveu ela transcreveu não, desculpa, ela passou esse ajuste para a boca e de imediato ali ela não chegou ainda a ver o que vai acontecer, mas eu aposto que de imediato a paciente já vai sentir a diferença. Ela já vai acordar no outro dia menos tensa, porque você imagina, para faturar o 33, o quanto que essa percepção de dor essa paciente não sente durante a parafunção. Né? Porque ela não consegue reproduzir essa posição acordada. Porque imagina o tanto que não deve doer o 33. E agora que o 33 está fraturado, né, tem uma fratura longitudinal, identificada pela radiografia, porque ele está muito sensível, né, e já está com necrose, ou seja, é isso, sabe, Amanda? A percepção de diagnóstico, ela só vai mudar a partir da pessoa entender que o que está sendo proposto nesse tipo de odontologia objetiva que a gente faz não é criar um novo paradigma, e sim tirar da cabeça dos profissionais que sofrem às vezes, dos pacientes que sofrem junto com os profissionais, que buscam às vezes resolver problemas e faltam argumentos lógicos até para explicar. É óbvio que aquela periimplantite ela só existe porque existe bactéria ali. Não existe como ter algum tipo de inflamação, alguma ite, se não tiver algum tipo de processo inflamatório.
nem sempre necessita ter uma bactéria, porque, por exemplo, você tem uma pancada, né? Você tem um edema, tem todo o processo inflamatório causado por uma necrose, umas células do impacto, mas ela não tem bactéria. No caso dos nossos dentes, a gente tem essa situação. No caso do implante, existe uma inflamação ao redor que esse toque gera uma alteração como a energia é distribuída ao redor dessa região, e essa região fica diferenciada e mais propícia a aumento vascular, mais propícia a sangramento, mais propício a outras coisas, e aí sim as bactérias aproveitam disso, porque aí começa a ter exudato por conta dessa alteração, né, tecidual, e esse exudato ele é uma alimentação deliciosa para uma bactéria, diferente de um dente saudável que não tem esse exudato. Então, assim, é só uma questão que a gente tem que alertar aos nossos ouvintes de que realmente, se você começa a observar seus pacientes com um olhar um pouquinho diferente do que a gente aprendeu, mais a profundo, tentar entender lá atrás o que está acontecendo, a gente passa a oferecer, a promover uma odontologia muito mais prazerosa, tanto para o paciente, porque ele vai sentir na boca essas vantagens, quanto para nós dentistas, que vamos também sentir os benefícios de você oferecer algo que você faria na sua própria boca. Pois é, né? Hoje em dia, apesar de toda a informação, né, que você vem transmitindo, né, que a gente está trabalhando para que chegue, né, a todos os dentistas, a gente ainda ouve muito esse diagnóstico subjetivo, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente também com lesões de retração bem grandes nos premolares, se queixando das retrações, já estava indicada para fazer o recobrimento com cirurgia periodontal, sem nem fazer um diagnóstico oclusal antes, né? Então, assim, eu acho que eu queria que você conversasse agora com nossos ouvintes a respeito do que ele pode ver, de qual movimento, né, das básculas que ele pode se deparar com elas quando ele montar o articulador, né? A gente fala muito de eliminar as básculas, né? Se ele for fazer o diagnóstico desse paciente, montar ele no articulador, você comentou dessa paciente que ele tinha um toque no premolar e deslizava, né? Como é que acontecem essas básculas, né? Para o dentista estar ciente do que ele pode encontrar e o que pode estar causando esse insucesso? Olha, é uma excelente pergunta. Assim, quando a gente não tem a percepção da montagem, acho que fica um pouco na base da imaginação o que eu vou descrever agora, porque é uma imagem que a gente não está acostumado a ver. A gente não está acostumado a ver essa imagem das básculas em outro lugar. Não, pois é, eu até pergunto porque às vezes a gente tenta explicar até para o paciente mesmo, sem ter os modelos montados, ou para um colega, ele não consegue imaginar, né? Mas assim, poxa, eu analisei a desoclusão dele aqui, tá tudo perfeito, tem guia, como é que tá acontecendo essa lesão? Não é possível. Mesmo. E é justamente, e aí entra o desafio que assim, eu tenho uma forma de explicar, que é o seguinte: tem que pensar que a boca é igual, ela não fecha, ela fecha igual uma tesoura, né? Ela fecha como qualquer outro tipo de alicate ou qualquer outro tipo de movimento, onde existe um ponto de fulcro e existe um movimento e um ponto mais distante desse fulcro. Então a tesoura tem lá onde se unem as pás e a ponta onde se faz o efeito tesoura, o alicate da mesma forma. Só que o que a gente tem que imaginar, você imagina se a tesoura está fechando, tá? E por acaso tem um fio de aço no meio, né? E aí o fio de aço trava a tesoura não terminou de fechar, e aquele fio de aço está no meio ali. Eu falo de aço porque é mais difícil a tesoura cortar, né? E aí, só que na tesoura a união das pás é lacrada, ela não sai do lugar. Ela é fechada, ela tem um parafuso ou alguma coisa que trava ali as pás da tesoura. Só que a nossa articulação não. A nossa articulação, quando ela sente esse fio, ao invés dela travar com a boca parada, ela cede lá nos fundos e fecha a ponta do mesmo jeito. Então,
O ponto que a pessoa que está tentando entender o que seria básico precisa imaginar seria isso. Você imagina a tesoura vindo, ela encontra no meio do caminho um fio de aço, ela trava, só que aí ela continua fechando, soltando o fundo até a frente fechar. É o que acontece com a nossa boca. A boca está fechando na posição fisiológica, na região mais, normalmente a mandíbula mais bem posicionada muscularmente e articularmente. E é quando ela está fechando, não a pessoa acordada, mas quando ela está na parafunção, quando ela está com o parasimpático dela funcionando, ela vem nessa direção e aí quando ela vai fechando, existe um toque. E esse toque pode ser, por exemplo, é muito comum no terceiro molar. Às vezes o terceiro molar extrui um pouco mais pelo efeito tesoura. Qualquer extrusãozinha do terceiro molar de 1 milímetro vai repercutir 3 milímetros lá na região anterior. Só que quando a gente está fechando a mandíbula e ela está em RC e PFM, ela vem fechando e toca naquele terceiro molar, ela não trava igual a tesoura. Ela continua o movimento cedendo, aí a articulação ela vai para baixo e a ponta do dente vai para frente. E muitas vezes ela vai para a ponta do dente vai para fecha e anda para frente também. E aí isso gera algum tipo de básico. Por exemplo, o pé de cabra é uma ferramenta que é usada para arrombar portas. Qual que é a pegada do pé de cabra? O pé de cabra ele tem uma ponta ativa, onde encaixa dentro da porta, né? E ele tem um semicírculo. E tem aí depois um semicírculo, do outro lado vem a haste de quem vai fazer a força. O pé de cabra é uma alavanca, né? É a mesma alavanca que levanta pedras. Você coloca tem uma pedra na sua frente ali, você coloca uma madeira, atrás dessa madeira você coloca um pedaço de uma outra pedra e você faz a alavanca. Quanto maior a alavanca do lado oposto, onde está tendo o toque, menos você faz para gerar para ter um resultado maior do outro lado. Bom, se está meio confuso, vou resumir de uma forma seguinte. Quando você tem uma alavanca, tá? Qualquer tipo de alavanca, tá? Alavanca, desde a alavanca boa, por exemplo, como essa alavanca do macaco de levantar o carro, que não deixa de ser uma alavanca, até mesmo a própria gangorra das crianças, elas brincando, né? Se você coloca uma criança de um lado e uma gangorra põe uma pessoa pesada do outro, né? Essa pessoa pesada sentar de uma vez, aquela pequenina do lado vai voar, né? Justamente por causa dessa alavanca, né? A gangorra, onde as crianças brincam, é um tipo de alavanca. Só que ela está no meio e as duas pás da gangorra são semelhantes. O que vai mudar vai ser o peso. Se você muda as pás, o ponto de fulcro mais perto de uma pá do que perto da outra, da pessoa sentar, então quanto mais perto do centro tiver a pazinha, mais força vai ter de resultante. Então, por exemplo, um pequenininho pode estar até sentado do lado da pá, mas se ele tiver com a compensação do tamanho, vai até compensar, né, junto com um cara mais pesado. E isso acontece também na articulação da nossa, no aparelho estotrognático. Então, quando o paciente está fechando a boca e ele toca no molar, se toca só de um lado, toca só do lado direito, o que vai acontecer? Aquela mandíbula do lado direito, ela vai ter que ir para baixo e para frente, para o lado esquerdo tocar e encostar todos os dentes. Se toca dos dois lados de forma uniforme, então a mandíbula fecha e toca do lado direito e esquerdo lá atrás ao mesmo tempo, então ela só fecha na frente. Então a gente tem o movimento tipo hashi do palitinho japonês, que é uma outra forma de entender a alavanca, né? A gente que come comida japonesa sabe que você põe o hashi, o dedo lá no fundo para a haste ficar longa e você tem que fazer menos força para pegar lá o peso do caso do sashimi lá. Então você usa essa haste, então esse tipo de fulcro de alavanca, ela lembra muito que você toca dos dois lados dos dentes, porque você simultaneamente toca dos dois lados e depois movimenta e pega na frente. Então, assim, a grande sacada de quem quer entender isso é observar os sinais e sintomas.
Quais são os principais sinais de uma alteração de báscula? Nos dentes, primeiro, o segundo molar liso e os primeiros molares, o primeiro pré, com ilha de dentina no meio da cúspide. Normalmente os pacientes que têm uma báscula muito grande, a primeira coisa que vai embora são as pontas das cúspides dos molares, porque esses dentes, eles ruminam, né? Então eles, na hora de ruminar, ele arrasta, esfrega e essas cúspides vão embora. Na região do fulcro vai arrastar e da resultante da força vai quebrar. Exatamente. Então, por exemplo, no dente anterior, aquelas ilhas de dentina na borda incisal, sabe aqueles dentes anteriores que tem como se fosse um sulco, né? Suco já até pigmentado. Um suco fica até pigmentado na borda incisal, que você vê que parece que alguém passou uma broquinha ali. Como foi que surgiu aquilo? Como foi que surgiu aquilo, porque se aquilo lá se esfrega, o paciente arrasta, às vezes até tem guia lateral, guia anterior, só que a gente não foi treinado em identificar essas básculas articulares. E isso a gente consegue enxergar facilmente no articulador semi-ajustável montado com giga e pua. E se quebra o esmalte ali, imagina as restaurações que a gente coloca. E sem contar, Amanda, que é o seguinte, o pior porque o que acontece? Vamos imaginar, o paciente tem uma báscula como essa. E ali, para corrigir, teria que fazer muitas resinas, muita coisa. E o paciente às vezes não está com aquela grana. Eu acho que a questão não é essa, se vai ter que fazer a boca toda ou não. A questão é a seguinte, olha, meu querido, eu vou fazer essa restauração aqui, mas ela tende a quebrar por causa disso. Eu sei que você não pode fazer, eu também não vou deixar você com esse dente quebrado, mas eu quero que você entenda por que está quebrando, porque eu vou fazer, eu vou tomar todo o cuidado com a adesão, que é o que eu tenho controle. E com relação a esse problema específico dessa sua mordida, eu só quero que você saiba que quando quebrar de novo, você não pensar que eu falhei na minha restauração. Assim como você está pensando que o dentista que fez antes de mim falhou e por isso que me procurou. Aí tá toda a diferença, né? Da comunicação com o paciente, diagnóstico, confiança que o paciente vai ter em você. Exatamente, Amanda. Eu acho que assim, o grande benefício de quem trabalha com odontologia objetiva não está em acertar sempre e não está em reabilitar toda vez. Lembrando que reabilitar não tem nada a ver com material e sim com gerar o equilíbrio. Então, toda vez agora tem que reabilitar. Meu Deus, virou um mantra agora. Não, claro que se você puder e o paciente puder também, é melhor. Agora, se ele não puder financeiramente ou por qualquer outra mente possível e você está tendo retrabalhos, que se você tivesse a comunicação franca, olha, Amanda, é o seguinte, seu dente quebrou, eu já sei por quê, quebrou por causa disso. Para tratar, tem que fazer 15 restaurações e você só pode pagar uma, eu entendo, eu sei como é que são essas coisas financeiras, a gente não está preparado, mas eu estou te instruindo porque assim, ó, eu vou fazer uma restauração que eu quero que você saia daqui com ela, eu não quero que você saia aqui com esse dente quebrado, mas eu preciso que entenda que a minha também vai quebrar. E ela vai quebrar não é porque eu estou fazendo menos mal feito, talvez o outro colega até fez bem feito, só que ele não te orientou o que eu estou te orientando. Então, vamos organizar para onde em algum momento da sua vida você ter preparo financeiro para fazer com que a sua boca equilibrada não só evite que quebre essa restauração que está quebrando rotineiramente, como também vai te dar você vai ter um equilíbrio melhor, você vai acordar provavelmente menos fadigado, você vai garantir a longevidade dos outros dentes naturais que ainda não quebraram, você vai devolver a estética, normalmente quando você faz isso, você devolve a estética. Então, toda uma questão de preparo. E é muito bacana ver de preparo do paciente no sentido de se organizar financeiramente e sabendo por que tem que fazer aquilo. E o que eu acho mais bacana é ver meus alunos falarem que alguns pacientes que fizeram consulta 1 ano, 2 anos atrás, estão voltando agora. Então, é por quê? Porque isso é uma bola de neve que daqui 3, 4, 5 anos, o profissional que estiver trabalhando dessa forma, de forma objetiva, naturalmente ele vai se diferenciando. E as pessoas, os pacientes que estão buscando ele, vão ser muito menos propícios a procurar outros profissionais. Porque os outros profissionais vão falar que o problema é a descamação. Os outros profissionais vão falar de uma forma bem menos objetiva do que quem está preparado dessa forma. Claro, esse diagnóstico é muito claro para o paciente, né? E aí é o momento que você ganha a confiança do teu paciente e ele volta mesmo, né?
Então, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente tenha acendido mais esse sinal de alerta para todos vocês, para prestarem atenção nos sinais, para fazerem uso do articulador para diagnóstico, porque toda essa informação traz muitos ganhos para vocês profissionais, para os pacientes. Espero que tenham gostado. Eu acredito que a gente, nesses nossos podcasts, a gente desperte em você dois interesses. Um, de buscar mais esse assunto, de entender que existe sim uma odontologia da que você pode se orgulhar, existe sim uma odontologia daquela que você faria em você mesmo, e também ela é muito mais replicável, né? Fazendo com que você tenha naturalmente aí um retorno financeiro mais direto, que você tenha aí um retorno de paz, de paixão pela profissão, saúde muito para o maior. paciente. E promovendo saúde, o que é uma das coisas mais primorosas. Gratificante, né? Então, até o próximo episódio. E aí a gente se vê no próximo podcast, Odontologia Objetiva. Se você quer algum assunto que seja discutido aqui, pode mandar aí nos comentários, tá? Que a gente vai estar trabalhando, né? Mandem pra gente as sugestões. Tchau, gente. Obrigada, até a próxima.